A Karina está presa na penitenciária de Tremembé 1 e é de lá, por videochamada, que ela vai conversar agora comigo. Karina, 1 ano e 7 meses depois do crime, você sabe que o que você vai falar agora pode mudar muita coisa ali no dia do julgamento, correto? Sim. A pergunta que eu te faço é, por que só agora, Karina? Na verdade, eu queria dizer a verdade desde o início. Porém, eu era auxiliada por outros advogados e os advogados que estavam auxiliando tanto eu quanto a Ana Flávia, eles pediam para mantermos a versão que tínhamos dado e para não falar mais nada, que não era o momento para dar entrevista, que ele não queria que aparecesse nada porque ele tinha que montar uma história. Ele queria usar pontos de coisas que não são verdadeiras para poder defender a Ana Flávia. Eu acho que todo mundo tem direito à defesa, mas porém eu acho que você se defendendo com a verdade é o melhor caso. E ele estava querendo usar histórias, prejudicar outras pessoas que não tem nada a ver com o ocorrido. E ele mudou totalmente a versão a troco de uma possível herança que ela possa receber. Qual que era essa estratégia? Era passar que papel, que imagem da Ana Flávia? Primeiro, que ele queria que ela fosse uma vítima, uma inocente, ele pedia para ela chorar na frente dos policiais e chorar na frente das câmeras, porque quando fomos presa, quando fomos fazer o exame de corpo de delito, para reconstituição tinha bastante mídia. Então ele a todo momento falava: você tem que chorar. Quando não falar dos seus pais, mas pelo menos quando falar do seu irmão, que era menor, você tem que chorar. Ana Sim. Flávia é vítima e inocente nessa história? Não, Por ela quê? não é. Porque ela planejou, sim, o roubo, tanto quanto eu. Ela, quando conversamos, eu não digo em momento algum que eu sou inocente nessa parte. Eu não sou. Eu nunca disse que eu era. Eu tenho a minha parcela de culpa e tenho noção da minha culpabilidade. Porém, não tenho culpa em alguns aspectos. Respondo por algumas coisas sim, mas por outros não. Mas ela não é inocente nem vítima. Ela sabia o que iria acontecer desde o começo. Ela arquitetou, ela planejou. Os corpos dos empresários Romuyuki, de 43, Flaviana, de 40, e do filho deles, Juan, de 15 anos, foram encontrados carbonizados dentro do carro da família, em uma estrada de terra a poucos quilômetros do condomínio em que eles moravam. Como os empresários mantinham negócios lucrativos, a polícia desconfiou de um roubo seguido de morte. Mas já no dia seguinte, indícios apontaram que a filha estaria envolvida nas mortes. As câmeras de segurança do condomínio foram fundamentais para esclarecer o crime. Nas imagens, o carro de Ana Flávia aparece saindo do local, junto com o carro da família. A partir daí, os depoimentos contraditórios e marcas de sangue na roupa de Ana Flávia colocaram ela e mais 4 comparsas na cadeia. Karina detalha o que aconteceu naquela noite. E como que foi esse planejamento oficial? Quem estava, onde vocês estavam e o que vocês conversaram? Estávamos na minha casa, o meu primo Jonathan chegou. E aí ela falou assim: vamos fazer aquela fita? Não vai dar nada, porque até então o planejamento era para eles entrarem dentro da casa dos pais dela, roubarem e saírem. E ela dizia que não daria 10 minutos, que seria tudo muito rápido e que ninguém estaria na casa, ninguém estaria presente. Qual que era o papel de cada um nesse crime? Então assim, ó, Jonathan vai fazer isso, Karina vai fazer aquilo, como é que vocês dividiram? O Jonathan chamou o Titi, que é o Juliano, que é o irmão dele, meu outro primo. E ali foi que eles entrariam na casa, iriam roubar e a Ana Flávia, ninguém estaria na casa, então seria, vamos dizer assim, o crime perfeito, né? Ninguém estaria na casa, não iria dar nada. Até que mudou totalmente os planos, Miguel. No domingo, no dia 26 de janeiro de 2020, o Jonathan chamou o Guilherme para poder participar, porque até então era somente o Jonathan e o Juliano, até que entrou o Guilherme na história. Mas eu não sei, não posso dizer
o que que ele falou pro Guilherme e não sei o que eles planejaram. A todo momento eu posso afirmar o que eu participei, até onde eu participei e até onde eu ouvi dentro da minha casa o que foi acordado do Vocês crime todo. saíram da sua casa? Como é que foi? Você lembra o horário? Saímos da minha casa. Saímos da minha casa, era 5 horas e 5h30, mais ou menos. E aí nisso a Ana Flávia já tinha ligado, sabia que os pais não estavam em casa? Como é que ela fez para saber isso? Ela estava resolvendo algumas questões com uma outra franqueadora da empresa da mãe dela, porque elas tinham feito permutas de mercadoria. Ela ligou para a mãe dela, falou com a mãe dela normalmente, porque a mãe dela estava no quiosque, era folga dela, né? A mãe dela estava no quiosque, para poder falar dessas mercadorias que iria chegar e das que tinham sido trocadas. E aí ela começou a trocar mensagens com o irmão dela. Foi onde ela tinha certeza, total certeza, que o pai e o irmão não estavam em casa, e nem a mãe. Aí fomos levar os meninos lá. Levamos o menino, só que teve um porém. Os vizinhos estavam para fora do condomínio, porque é um condomínio que não tem portão, né? Nas casas. É bem pequenininho, mas é bem, não tem portão. E aí não tinha. Os vizinhos estavam do lado de fora, tinha um vizinho que estava lavando o carro, tinha um vizinho que estava com criança brincando. Eu fiquei com medo e ela ficou apreensiva também, E de todos já ver, né? estavam no carro. Todos já estavam no carro. Por isso que na imagem de circuito o carro aparece entrando e saindo várias vezes do condomínio? Sim. O que aconteceu a partir daí? A Ana Flávia entrou primeiro na casa do pai dela e o Jonathan e o tio, o Jonathan, o Juliano e o Guilherme estavam atrás e eu estava no banco do passageiro. E quando eu desci do carro, que eu ia entrar na casa, o Jonathan desceu logo atrás de mim, colocou minha mão para trás, assim, na porta, porque eu coloquei a mão na porta, aí foi onde ele desceu atrás de mim. Já colocou minha mão para trás, assim, e eu entrei rendida, mas não era esse o combinado. Qual que era o combinado? Eu iria entrar, normal, eles estavam jogando videogame, e os meninos iriam entrar depois. Só que ele achou que estava demorando muito. E foi aonde eu entrei. Quando eu entrei, eu vi o Juan sentado na cadeira, jogando videogame. A Ana Flávia, ela estava sentada no sofá. E o meu sogro, ele estava na cozinha. E a cozinha é pequenininha, um pano de prato no ombro, porque ele estava fazendo janta. Ele estava fritando frango. E aí foi onde eles anunciaram um assalto. E o Juliano e o Guilherme foi direto para a cozinha para poder render o meu sogro. E eu fiquei na sala com o Jonathan, o Juan e a Ana Flávia. Aí eles mandaram a gente deitar no chão, a Ana Flávia deitou do meu lado esquerdo, próximo à porta da cozinha. O meu cunhado do dia assim, e eu deitei por cima deles e abracei os dois assim. E aí foi onde ele amarrou todo mundo, o Jonathan e todo mundo foi rendido. Você foi amarrada também? Sim. Tá. E depois que vocês foram amarrados, o que aconteceu? Subimos para o andar superior. Todos? Sim. E lá em cima? Como foi? Levaram o meu sogro para o quarto esquerdo, que era o quarto do casal, e eu, Ana Flávia e Juan ficamos dentro do banheiro. Colocaram uma no box, a Ana Flávia entre a privada e o espelho, e eu na porta. Tinha até alguma coisa na porta que eu tirei porque eu era gordinha, e eu agachada na porta. Sim. E o Juan estava com vocês ali? O Juan estava conosco. Falava alguma coisa? Você acha que em algum momento ele chegou a desconfiar de algo? Não, ele não falou nada, ele estava com a cabeça baixa e estava todo mundo quieto. Você sentia que ele Todo estava com mundo... medo? Sim, estava todo mundo apreensivo. Isso não mexeu com vocês na hora? Não era esse o combinado. Não era para ter armas. Não era para ter acontecido nada do que aconteceu. Mas eu afirmo que até o momento que a minha sogra chegou, estava todo mundo vivo. Até o momento que a minha sogra chegou,
Minha sogra foi abordada, estava tudo, todo mundo, até então não tinha acontecido nada, não era para acontecer nada disso. Qual que foi a reação da Flaviana quando ela chegou em casa? Ela chegou, eu e a Ana Flávia estávamos sentadas no sofá e o Guilherme estava atrás da porta. Ela não teve reação nenhuma, porque até então ela não sabia o que estava acontecendo. Quando ela fechou a porta, aí o Guilherme anunciou, falou assim, vai tia, é um assalto. Ela olhou para nós e viu que estávamos com a mão. Aí ela só falou assim, a única coisa que ela disse foi, cadê o meu filho? Aí o que aconteceu a partir daí? Porque logo em seguida acredito que as mortes aconteceram na casa, né? Eu vi a minha sogra deitada no corredor, entre os quartos e o banheiro. Mas eu não tinha noção que minha sogra estava morta ou viva. Não tenho essa noção. Mas eu vi ela deitada. Eu olhei para o lado e vi o meu sogro e o meu cunhado de joelho. Mas até então eles estavam vivos. Então eu não posso falar o que aconteceu. Não, você subiu e viu o seu sogro e seu cunhado de joelhos. Sim, eu Eles subi estavam até. vivos? Estavam vivos. E aí foi onde eu peguei, olhei para a cara dele e falei, o que aconteceu? E ele foi onde ele olhou para o cara e falou, você vai participar? Eu falei, eu não vou participar de nada, você tá ficando louco. E eu desci as escadas. Nessa que eu desci as escadas, a Ana Flávia estava em pé. Aí ela falou, o que foi? Aí eu falei assim, eu não sei. E aí o Juliano desceu, mandando tirar o carro da garagem. E fomos tirar. A Ana Flávia falou, eu não sei dirigir o carro da minha mãe, porque é automático. A Karina que sabe. A Ana Flávia ficou dentro da casa. E eu fui tirar o carro da minha sogra e colocar na garagem. E aí ficamos ali, a Ana Flávia veio com o Jonathan, colocou o carro dela na rua, dia assim, e ficou segurando no volante. O Guilherme tinha colocado as coisas atrás, no porta-mala do carro dela. E o Jonathan abriu o porta-mala do carro da minha sogra e falou para mim, não faça nada. E ao ser questionada por que não chegou a impedir os crimes, ela tenta justificar. Liliane, eu posso ser muito julgada, eu posso ser criticada por quem for. Só que naquele momento, eu só pensei nas minhas filhas. Senhora tem filhos? Tenho. Se alguém ameaça os filhos da senhora, qual a sua reação? Eu não sei. Numa Eu não situação tenho... dessa, como eu não passei por isso também, não estou nessa situação de detenta, não consigo responder. A minha pergunta para você é o seguinte: você disse que subiu e viu seu sogro Sim. e seu cunhado ajoelhados. Você afirma que eles estavam vivos ali? Eles estavam com joelhos assim na cama. Cabeça baixa na cama. Sim. Você acha que ali eles já poderiam estar mortos? Eu acho que sim. Tá. E a sua sogra, você disse que não sabia se estava viva ou morta. Sim, ela estava deitada no corredor. Quando eu entrei dentro do Jeep Compass, que eu fiz assim, que eu olhei para trás, eu vi a perna da minha sogra. A sua sogra estava no banco de trás? Não, minha sogra estava no porta-mala. Ela estava no porta-malas junto com o marido e o filho. Sim. Ela estava viva? Não. Ela não falou nada, você não ouviu nada? Não ouvi nada, porque na hora que eu fiz, que eles entraram no carro e eu entrei, sentei no banco do motorista, que eu fiz assim, eu vi a perna da minha sogra. Ela estava com uma calça jeans, então eu vi a perna dela. E foi onde eu comecei a questionar para eles. Eu falei, o que aconteceu? Aí o Jonathan catou o carro dele mesmo, falou que ia no posto de gasolina e que era para mim dirigir aquele carro de novo. Eu falei que eu não ia dirigir. Ele falou, você vai dirigir. Aí eu falei assim, então a Ana Flávia vai comigo. Aí a Ana Flávia disse, não, eu vou com ele. Aí o Jonathan falou, não, ela vai comigo. E ele desceu com a Ana Flávia no carro dele e foi pro posto de gasolina comprar combustível. Iam abastecer para fazer alguma coisa, mas não imaginei naquele momento que era para poder colocar fogo na família dela. Ela estava indo comprar combustível para colocar fogo no corpo da mãe e do pai e do irmão. Karina, só uma pergunta. Do condomínio da família até o local onde o carro foi incendiado, são cerca de 13 quilômetros de distância. Você dirigiu com 3 corpos no carro. Em algum momento, algum minuto, durante esse longo trajeto de 13 quilômetros, porque 13 quilômetros é distante, você não pensou em desviar o caminho, procurar a polícia, algo assim? Pensei. E por que você não fez? Porque a minha mulher estava no carro da frente com o Jonathan, que estava armado. E o Juliano estava na minha casa com as minhas 3 filhas.
Foi por isso que eu não parei. Porque na hora que eu vi a viatura, e eu estava com os três dentro do carro, o Juliano, o Guilherme e o Jonathan, e a minha sogra, que eu tinha visto a perna dela ali, eu pensei em parar a viatura. Foi onde ele engatilhou e disse para mim que eu estava querendo arrastar ele. Com a descoberta dos corpos e o primeiro contato com a polícia, Karina e Ana Flávia tentaram montar uma versão. Como se viu sem saída, decidiu confessar. Onde que o investigador te encontrou? Fomos para o condomínio da família da Ana Flávia. Porque a menina que teve um caso com a Ana Flávia, que trabalhava com a mãe dela, ligou no celular da Ana Flávia e falou: Ana Flávia, aconteceu alguma coisa e a gente não está conseguindo localizar a sua mãe e parece que encontraram um carro carbonizado e a gente precisa saber o que aconteceu. A Ana Flávia falou: tá bom, eu estou indo para o condomínio dela. Quando vocês chegaram lá, vocês encontraram quem? O investigador Rodrigo e a Tainara. O que vocês falaram para ele quando ele questionou? Naquele momento que ele perguntou, eu falei: a gente estava aqui ontem. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei: estávamos aqui ontem. E você falou o quê? Que viu a família, viu eles saindo? Qual é a versão que você deu? Estávamos ali e não falei mais nada. Quando chegou na delegacia, no caminho, eu falei: agora, o que a gente vai falar? Porque fomos no nosso carro, né? Falei: agora, Ana Flávia, o que a gente vai falar? Ela falou: a gente vai ter que contar uma história. Eu falei: qual história? Ela conta que minha mãe saiu para viajar, fala do porque minha sogra já tinha mexido com a agiota, fala do agiota, a gente tem, e foi onde ela foi falando, e quando chegou na delegacia a gente contou aquilo. E em qual momento vocês foram desmascaradas pela polícia? O investigador Rodrigo e a Tainara, eles estavam na minha casa, que eles iam pedir pra gente poder dar um novo depoimento. E aí fomos pra delegacia. Aí eu peguei e falei assim: vamos no nosso carro? Eles falaram assim: não, pode ir um da gente. Eu olhei pra cara da Ana Flávia e falei assim: estamos presa. Aí a Tainara, acho que é Tainá ou Tainá? Acho que é Tainá, investigadora Tainá. Falou assim: não, Karina, vocês não estão presas. Por que você está dizendo isso? Eu falei: estamos presas sim. Vamos, Ana Flávia, porque agora estamos presas. Foi onde a Ana Flávia apertou a minha mão assim e falou assim: fica quieta. E chegamos na delegacia. A Ana Flávia falou para mim, pediu para mim ficar quieta e começou a elaborar o que a gente poderia falar. O nosso mandato de prisão saiu 8 horas da noite. Você viu que ali não tinha mais jeito? Mas a todo momento, Liliane, eu queria falar. Eu nunca quis esconder. Eu falei para ele, aí ele falou assim para mim: você tem participação? Eu falei: tem. Eu não estou dizendo que eu sou inocente. Eu tenho participação, eu não sou inocente nem vítima. Mas a frieza de Ana Flávia chamou a atenção desde a noite do crime. Quando eu voltei pro quarto, a Ana Flávia estava sentada, tipo índio, com a mão na mão do Jonathan, fumando baseado. E ela parecia calma? Liliane, como se nada tivesse acontecido. Ela estava sentada, de perna de índio, com a mão assim, na mão do Jonathan, fumando um baseado. Foi onde eu: ei, o que está acontecendo? E ela falou para ele: estamos juntos até o final. Como assim estamos juntos? Sua mãe, sua família. Como assim estamos juntos? O que está acontecendo? Foi onde eles começaram a falar que a gente tinha que fazer como se nada tivesse acontecido. Os comparsas apontaram durante a investigação que Karina seria a mentora do assalto, que terminou no triplo homicídio. Karina desmente e aponta a ex-companheira. O Ministério Público, a promotoria, ouvindo todos os depoimentos, juntando todo o inquérito, aponta que você seria a mentora de tudo. Até porque os seus primos te acusam, né? Eles falam Sim. que você deu a ordem, pode matar, vai ter que matar, e que você mesma executou ali os assassinatos. Como é que explica Sim. isso? Eu acho que foi que nem eu disse para o delegado, é uma divergência de defesa, de autodefesa. Cada um quer se defender. Porém, eu digo por mim, se defenda com a verdade. Porque, Liliane, você pode contar uma mentira 10 vezes. Mas e a verdade você pode contar 1000 vezes. E você vai saber falar a verdade. Você vai saber o que aconteceu. Eles me acusam. O primeiro depoimento deles, eles falam que chegou na casa e já estava todo mundo morto
e que eles só carregaram os corpos. Segundo depoimento, eles falam que matou mesmo. Não, primeiro depoimento que matou mesmo e que aconteceu e estamos aí. O segundo, que estava todo mundo morto e que eles foram obrigados a carregar os corpos e colocar fogo. O terceiro, eles se tiram da cena. Fala que nem o carro estava na garagem, já muda totalmente a história, o contexto. Falam que nem o carro estava na garagem e que eu que matei todo mundo. Agora eu pergunto, como que tudo bem? Eu era gordinha, mas apenas gorda, não quer dizer que eu sou forte. Como que eu consegui matar 3 pessoas em 1 minuto e meio, como ele alega, né? Que não mata leão, sozinha? Eu te Eu pergunto. trabalhava com pessoas. Você conseguiria? Nunca. Eu tenho cicatrizes no braço, eu tenho tendinite de bursite. Como que eu iria fazer isso? Outra coisa, tinha um filho do lado de uma mãe ali. Eu sou mãe, o menino tinha o dobro da idade da minha filha. Eu jamais faria isso. Jamais. Então, como que eles alegam tantas coisas? Eles entram muito em discordância, porque um momento eles assumem, outro momento eles não assumem. O que eu sei é que Ana Flávia e Jonathan dizem que estão juntos até o final, que é a frase que eles usam, estamos juntos até o final. Então eu não sei no que acreditar, eu não sei no que ver. Eles me acusam sim, porém é o que eu falo. Eles falam que eu matei todo mundo no Mata-Leão. A causa da morte foi traumatismo craniano. Quem deu a pancada assume que deu a pancada. Eu pergunto, no momento da pancada, no momento que eles estavam mortos, onde eu estava, onde a Ana Flávia estava, mas onde eu estava? Eles falam que eu estava no andar de baixo. Como que eles acusam para se autodefender, mas eles, em momento algum, pensam em falar a verdade? Todo mundo está preso, não tem mais o que fazer. Ô, Karina, por que você acha que eles te escolheram como a vilã da história? Primeiro, porque a Ana Flávia teve um caso com o Jonathan, eu vim descobrir dentro da cadeia. No dia que eles foram buscar, a Ana Flávia foi buscar o Jonathan, o Juliano e a minha mãe na praia. Ela acabou assumindo, porque mandou uma carta se declarando para ela, aqui dentro. Em relação à herança, a Ana Flávia comentou sobre uma herança, que se os pais estivessem mortos, ela teria direito a essa herança? Quando planejou? Uhum. Não. Em qual momento ela falou da herança, então? Depois que estávamos no 7º DP. Ela falou o quê? Na verdade, ela falou como advogada. Que ela queria saber como queria ficar as coisas, e o advogado disse que não era o momento para poder falar disso, para não mostrar para a mídia que está, ou para a justiça que estava interessado no dinheiro, mas que ele estava de olho em tudo e queria, acho que bloquear, alguma coisa assim, que a justiça iria bloquear e ia fazer alguma coisa nesse sentido. Ele queria totalmente um teatro. Você acha que ele queria te passar qual imagem de você para a polícia? Não sei. Eu não sei explicar. Mas eu seguia o que ele dizia, porque a todo momento ele falava que eu era a mulher dela, que eu amava ela, e que eu tinha que fazer o meu papel, que eu tinha que fazer a minha parte. Foram muitas coisas. E a Flávia falando para mim a todo momento que minha família ia me abandonar, que minha família ia me abandonar, que minha família ia me abandonar. E é um conflito muito grande que a gente entra psicologicamente. Porque estar presa, e claro, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, sim, eu não estou dizendo que eu sou ilesa, porque eu não sou, mas estar presa, estar longe da minha família, estar longe das minhas filhas, estar sofrendo, imaginando o sofrimento da família do Romuilk, da família da Flaviana. Então, assim, eu imagino muito a mãe deles, a dona Vera, que eu peço perdão para ela, peço perdão para a dona Gorete. Elas são mães. Eu errei, sim, mas não tirei a vida de ninguém. Mas naquele momento, o meu desespero foi também por ser mãe, porque ele também disse que faria a mesma coisa com as minhas filhas. Então, o conflito psicológico que entramos é muito grande. Karina está certa que será condenada, mas quer usar as cartas escritas por Ana Flávia para tentar provar para os 7 jurados que não matou os sogros e o cunhado. Na carta, em alguns trechos, ela tiraria você da cena do crime em relação aos assassinatos. Isso é verdade? É assim, ó, ela escreveu algumas cartas para mim. Ela sempre foi de escrever muito, então ela escreve muito.
Nessas cartas, tem cartas que ela diz, com as palavras dela assim, posso estar sendo egoísta, mas não sinto falta do meu pai, da minha mãe, nem do meu irmão. Só peço para você não me deixar. Então, foi onde eu comecei a ver. Falei, peraí, tem alguma coisa aqui que está errado. Alguma coisa aqui que ela não me contou. Com um mês de tudo que tinha acontecido, que tinha acabado de ser presa, eu estava longe das minhas filhas, estava sentindo falta das minhas filhas, da minha mãe, da minha família, porque eu nunca fiquei longe deles, nunca, eu sempre fui muito grudada. De repente, tudo vira e eu me afasto totalmente, não tenho contato, não tenho notícias. E ela que perdeu, literalmente, a mãe, o pai e o irmão, ela que literalmente perdeu e que nunca mais vai ver, fala que eu não tenho motivo para estar triste. Eu falei assim, Flávia, me conta uma coisa, por favor, já que você jura tanto que você me ama, você sabia o que realmente ia acontecer naquele dia? Aí ela olhou para minha cara e falou, sempre soube. E é onde eu engoli e falei, você sempre soube assim? Eu falei assim, mas nós duas não temos volta. Ela falou assim, se você acha que você vai recuperar suas filhas, você está enganado. Eu falei assim, ela falou assim, a mídia mostra que você é um monstro, que você é uma assassina. Eu falei, mas eu não matei ninguém e você sabe disso. Karina, você quer me dizer que, por essa fala da Ana Flávia, você acredita que todos ali sabiam que os 3 seriam mortos, menos você? Eu acho que as duas pessoas que não sabiam que realmente iria acontecer é o Guilherme e eu. Karina, quem que era a Ana Flávia para você antes desse crime acontecer e quem é ela hoje para você? Quem que é a Ana Flávia? O que ela se tornou? Antes do crime, a Ana Flávia eu era completamente apaixonada por ela. E era uma pessoa que estava aprendendo algumas coisas, que estava aprendendo a criar um pouco mais de responsabilidade. Era uma pessoa que eu achava que estava melhorando dia após dia, independente das traições, porque a Ana Flávia sempre foi muito promíscua, ela me traía muito e eu sempre perdoava. Depois do crime, eu conheci uma outra Ana Flávia. Eu conheci uma Flávia totalmente controladora, totalmente abusiva. Foi onde eu fui enxergando, só que eu já vivia isso com ela. Eu não conseguia enxergar porque na minha cabeça, na minha mente, ela só estava cuidando de mim. Ela só estava me protegendo, ela só estava me amando, então ela só estava fazendo isso. E depois que a gente para pensar em tudo que aconteceu, eu paro para analisar aquela calma dela, aquela tranquilidade, hoje eu consigo ver o quanto ela é fria, o quanto ela é dura, o olhar dela é frio, o olhar dela é duro, o quanto ela consegue manipular, ela consegue... são coisas assim totalmente opostas do que a palavra que ela usa com as atitudes dela, com o que ela demonstra. Karina, você consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila? Não. O que passa na sua cabeça? Eu passo o sofrimento de tudo que aconteceu. Você está sendo julgada e criticada e apontada por algo que você não cometeu. Dói muito.